Olá pessoal, o vídeo de hoje a gente vai encerrar uma fase dessa nossa série de tutoriais aprendendo a desenhar. Aqui a gente já falou a respeito de dois fundamentos do desenho, que é forma através da geometrização e proporção através de comparação. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você volte e assista eles para você ter uma base para o que a gente vai discutir aqui hoje. Hoje a gente vai falar do último fundamento a respeito de criação de esboço a partir de referência, que é ângulos. Eu optei por fazer esse vídeo no digital porque vai ser mais fácil de eu explicar os conceitos que eu tô querendo passar aqui no digital. Mas se você trabalha no tradicional com lápis e papel, eu vou lá quando for necessário mostrar pra vocês como encontrar os ângulos também no tradicional. Bom, gente, então vamos começar pelo básico. O que é ângulo? Ângulo nada mais é do que o quão inclinada está uma linha. Então a gente tem aqui duas linhas em ângulos diferentes. Essa aqui estaria mais ou menos num ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Essa aqui está um pouco menos, mais ou menos uns 20 graus mais ou menos. Então, qual é um problema de ângulo? É um erro que muitas pessoas cometem, mas eu vejo muita pouca gente falar a respeito disso. Vejo muito pouco tutorial falar a respeito desse erro e eu vejo inclusive muito pouco professor falar a respeito disso. Então, se você quer reproduzir essa linha, por exemplo, você tem que copiar ela no mesmo ângulo. Se você está tentando copiar esta linha e você faz um ângulo diferente, beleza, isso é uma linha, mas essa não é essa linha. Então você precisa acertar o mesmo ângulo para você estar ali realmente reproduzindo essa linha. Mesma coisa aqui, se você quer reproduzir essa linha, você faz assim, essa linha está num ângulo um pouco diferente. Então você precisa realmente acertar o ângulo correto para você estar reproduzindo a mesma linha. A necessidade disso começa a ficar um pouco mais óbvia quando a gente vai para um objeto. Vamos pegar um objeto tridimensional simples, que é um cubo, e vamos reproduzir ele sem levar em consideração os ângulos. Qual é o problema de você pegar esta referência e me apresentar um desenho assim? Você acertou as formas, de fato, né? São mais ou menos ali uns quadrados, uns retângulos, enfim. E você acertou as proporções, tá mais ou menos proporcional, um pouquinho desproporcional, na verdade, esta face com essa. Mas o principal problema desse desenho é que os ângulos estão errados. Então, este ângulo aqui, se você comparar, por exemplo, este ângulo da sua referência com este ângulo que você fez aqui, você tá vendo que tá completamente diferente. Se você ir comparando todos os ângulos de todas as linhas, você vai ver que todos os ângulos deste rascunho estão errados. Isso vai gerar um problema primeiro. Esse cubo não está na mesma posição que esse. Para você acertar a posição, você precisa acertar os ângulos. E segundo, a perspectiva desse cubo aqui, ela está completamente errada. Então, assim, tem N erros de perspectiva aqui, tipo, essa ponta tá muito comprida, uma face parece estar numa perspectiva, outra parece estar em outra. Então, assim, se você não acerta os ângulos, você gera uma série de problemas no seu rascunho. Vamos trazer isso para uma situação mais real de um desenho que você vai fazer no dia a dia. Para isso, eu vou usar como exemplo este desenho. Esse desenho foi feito pela Seiki, que é a apoiadora do canal. Ela enviou esse desenho para análise, que a gente faz lá no Apoia-se. E ela mandou esse desenho porque ela estava incomodada que ela fez esse desenho, né? Essa aqui é a referência. E ela estava incomodada de que o desenho dela parecia extremamente rígido e parado e alguma coisa ali parecia muito errada em relação à referência, que parecia muito mais natural, muito mais fluida e muito mais bonita, falando em termos de composição. Qual é o erro da Seiki aqui nesse desenho? Vamos geometrizar a referência dela. Prestem atenção que a cabeça ela vai ter ângulo de inclinação. Vamos pegar aqui o pescoço, também tem um ângulo de inclinação. Vamos fazer um triangulinho aqui. O braço tem um ângulo de inclinação. Você tem o corpo aqui que tem um ângulo de inclinação. Enfim, vamos pegar e fazer a mesma coisa no desenho aqui. Se a gente comparar essas duas geometrizações, vocês vão ver que o principal problema do rascunho dela é que ela fez todos os ângulos verticais.
Então, esse ângulo da cabeça tá vertical, o ângulo do pescoço tá vertical, os braços estão verticais. Enquanto se a gente olhar na referência, a gente tem uma boa inclinação aqui, uma boa inclinação aqui, uma boa inclinação aqui. Então, ela tá errando basicamente nos ângulos. Ao invés de fazer ângulos mais ou menos assim, ela fez tudo reto para baixo em linhas verticais. O que tirou absolutamente toda a fluidez, toda a naturalidade da pose e criou este efeito muito mais rígido no desenho. Primeiramente, obrigado Seiki por ceder esse desenho como exemplo aqui para o vídeo. Agora eu vou trazer outro exemplo para vocês. Se a gente vai, por exemplo, reproduzir uma pose. Então você está com uma pose aqui e você quer reproduzir. Primeiro passo, obviamente, fazer a nossa geometrização. E se você pega essa pose e você reproduz ela desse jeito aqui, você está cometendo basicamente o mesmo erro que eu acabei de mostrar para vocês no desenho da Seiki. As formas estão corretas, as proporções estão corretas, mas se a gente comparar aqui a geometrização original e essa geometrização que a gente fez, vocês vão perceber que os ângulos estão errados. Então aqui o ângulo do ombro, por exemplo, que você fez aqui, deveria estar aqui. A linha da cintura tá aqui, deveria estar aqui, e aí você vai olhando e basicamente você tem erros de ângulos. Então esse ângulo aqui foi feito mais reto, e quando você vai errando os ângulos, você vai perdendo toda a fluidez do desenho. E daí, em comparação, você tem aqui uma pose super fluida, super bonita, com os ângulos corretos, e aqui uma pose super rígida, porque os ângulos estão errados. Ok, mas como é que a gente faz, né, para encontrar os ângulos corretos? Primeira coisa, vocês precisam entender que isso é uma percepção que você vai com o tempo criando e refinando, coisa e tal. Então, assim, como eu já tô há muito tempo desenhando e já tô muito acostumado a reproduzir ângulos, coisa e tal, eu consigo vir no olho, olhar para esse ângulo e reproduzir ele mais ou menos parecido. Uma coisa, gente, vocês não precisam ficar paranoicos, não precisa ter exatamente o mesmo ângulo assim, vou medir milimetricamente para ficar igual. Não tem necessidade, tipo, uma diferencinha aqui e ali, assim, pouca, obviamente, não tem problema. Mas assim, uma coisa é você dar uma erradinha mínima, outra coisa é você traçar essa linha no ângulo completamente errado. Então, provavelmente, essa linha que eu fiz aqui, ela não tá 100% perfeita, mas uma coisa é eu fazer isso e outra é eu fazer isso, que é um ângulo totalmente diferente do nosso ângulo original. Mas, quando a gente tá começando, vai ser uma coisa um pouquinho mais complicada. Então, se você tem essa dificuldade, a melhor forma de você encontrar o ângulo correto é você comparar com algo. No caso, o ideal seria comparar com linhas verticais e linhas horizontais. Uma coisa bem simples de fazer é você vir aqui na pontinha do seu ângulo, traçar uma linha horizontal, traça uma linha horizontal e traça uma linha vertical. Assim, você tem uma comparação e você consegue perceber, por exemplo, que esse ângulo ele é muito mais próximo da horizontal do que da vertical, e daí você tem uma noção melhor ali, um guia para te ajudar. No digital é bem fácil você criar essa grade aqui. Eu tô usando o Photoshop, mas eu acredito que a maior parte dos softwares vai ter o mesmo atalho. Mas quando você vai fazer a linha, você pode apertar a tecla Shift, que aí ele só vai fazer linhas totalmente verticais ou totalmente horizontais. Bom, gente, se vocês estão no tradicional, obviamente vocês não têm teclas para apertar e fazer linhas totalmente horizontais e verticais, então a gente vai precisar de uma referência de comparação para a gente comparar os nossos ângulos com alguma coisa. E no caso tradicional, o mais fácil são as bordas do papel. A menos que você tenha cortado o papel, as bordas devem estar totalmente horizontais e verticais. Pra gente comparar, vamos usar uma régua. Toma cuidado, gente, algumas réguas, como essa aqui, elas são um pouquinho arredondadas aqui do lado. Elas não funcionam muito bem para isso. Tentem procurar uma que seja bem retinha, que vai te ajudar bastante. Então, pra gente achar, por exemplo, o ângulo desta linha aqui, vou começar traçando daqui as nossas linhas totalmente verticais, totalmente horizontais. Se você vir aqui na borda do papel e você alinhar esta reta da régua com a borda do papel, você vai conseguir uma linha completamente horizontal aqui em cima.
Novamente a mesma coisa, pra gente conseguir uma linha vertical, a gente pode vir com a régua aqui na borda do papel pra gente conseguir a linha vertical. Mesma coisa aqui, vou criar a partir daqui os nossos ângulos retos. E aqui a gente vai ver que é, obviamente, um ângulo bem mais próximo dos 90 do que do 0 grau. Se você cair naquela situação da linha que ela parece um ângulo reto, parece uma vertical, parece uma horizontal, mas você não tem tanta certeza assim, como por exemplo essa linha aqui, talvez você esteja vendo ela bem horizontal aí, mas na real ela não é. Para você ter certeza, você vai novamente comparar com a borda do seu papel. Nesse caso, eu recomendo você pegar uma régua maior, vai ser mais fácil, alinha ali com o seu ângulo. E aí você compara com a borda. Essas réguas transparentes, elas são boas para isso, porque esses risquinhos dos centímetros, eles são retos. E daí colocando aqui pertinho, dá para perceber que aqui a diferença bastante, mesmo o ângulo dessa linha não sendo tão marcado assim. Então você consegue perceber bem aqui pelo risquinho que, comparando, né, com a margem da folha, que essa linha não é completamente vertical. Se a gente quiser tirar a nossa prova, a gente vai ver aqui que entre a nossa linha completamente horizontal, a gente tem uma diferençazinha aqui dessa linha, então ela não é uma linha totalmente horizontal. Então, com toda essa informação, vamos voltar aqui no nosso cubo e vamos tentar reproduzir ele de uma forma mais correta. Eu vou fazer a geometrização em cima para vocês enxergarem melhor rapidinho. Então eu vou retirar os detalhes, deixar só a geometrização para ficar mais fácil de enxergar. Vou começar reproduzindo esta linha aqui, então eu não tenho certeza ali de como ela tá, então eu vou vir criando a nossa comparação, criando uma linha totalmente vertical, uma linha totalmente horizontal. Você vai ver que essa linha ela é mais próxima da vertical, mas ela tá bem distante, tá quase ali no ângulo de 45 graus. Então a nossa primeira linha seria mais ou menos assim. Próxima linha, essa linha ela parece bem horizontal, a impressão que passa, mas vamos tirar a prova. A gente vem aqui, traça a nossa linha horizontal e você vai ver que a linha original ela não é totalmente horizontal, ela é um pouquinho mais para baixo. Aqui a importância, igual eu falei para vocês quando eu tava falando tradicional. Às vezes a linha ela parece totalmente horizontal, totalmente vertical, mas aí você tira essa prova aqui e você consegue ver que tem uma pequena diferença. Para você ter certeza, você pode vir aqui no seu desenho, traçar uma linha totalmente horizontal e daí a partir dela você acha o ângulo da sua linha. No caso, ela é bem mais suave do que isso. Próxima linha, essa aqui, novamente, faz as nossas linhas retas. E por fim, nossa última linha aqui, ela é praticamente horizontal. E assim a gente reproduziu essa face de forma fiel aqui para o nosso rascunho. Repetir mesma confecção de ângulos para terminar todo o cubo. Então, gente, para fechar o vídeo, eu gostaria de fazer uma revisão dos processos que a gente aprendeu até aqui nessa série de vídeos. Então, a gente sempre parte de uma referência e o nosso primeiro passo vai ser fazer uma geometrização dessa referência. Segundo passo, você vai reproduzir essa geometrização. Confere se todas as formas estão corretas. Depois, confere se todas as proporções estão corretas. Veja se você não está com cabeça muito grande, um braço mais fino que o outro, pernas muito curtas, ou enfim. São N problemas de proporção que vocês podem ter. Tenho certeza que as suas proporções estão corretas. E por último, confira os ângulos das suas linhas. Veja se seus ângulos não estão muito retos, muito horizontais, muito verticais. Venha conferindo um a um, vendo se está mais ou menos parecido. Tendo certeza que o seu esqueleto geométrico está pronto, está correto, está proporcional, está com todos os ângulos certinhos, aí sim você pode vir adicionando os detalhes do seu desenho.
Eu sei que isso pode parecer uma coisa um pouco complexa, tipo, muitas etapas por agora, mas vocês têm que ter em mente que isso é uma coisa que você vai refinar com o passar do tempo. Então, se você tá começando, o ideal realmente é você fazer as coisas com calma, fazer toda a geometrização, comparar cada proporção, cada ângulo pra ver se seu desenho tá correto. Mas com o tempo essas coisas vão ficando mais naturalizadas e vocês já vão conseguir enxergar problemas e erros ali com muito mais facilidade, sem precisar de todo esse processo metódico. Ai, Mia, mas esse processo é muito chato, eu não posso simplesmente ir lá e fazer o meu esboço assim no feeling. Bom, amigo, é aquela coisa, faz o que tu queres. Mas assim, é muito maior a chance do seu feeling estar errado do que uma análise bem feita, tipo, com cuidado, assim. Então, assim, você pode fazer o que você quiser, mas tenha em mente que a chance de você estar fazendo alguma coisa errada é muito maior no feeling do que fazendo as coisas certinho a partir de uma técnica. E como eu já disse, esse vídeo aqui ele vai encerrar essa nossa discussão de criação de esboço a partir de referência, ou basicamente como reproduzir referências, imagens, enfim. É claro que esse conteúdo que eu passei até agora, ele é limitado, até porque ele serve realmente baseado exclusivamente em referência, desenho de criação não tá exatamente muito bem coberto nisso aqui, e é claro que existem N outras formas de desenhar. Também, se vocês têm interesse nesse tipo de trabalho de cópia de referência e vocês não querem necessariamente fazer esse desenho mais à mão livre a partir da geometrização, vocês também podem recorrer à técnica do grid. Eu tenho um vídeo sobre isso em algum lugar aqui, vai estar o link. Ô colega, por quê? E também, a partir dos próximos vídeos, eu vou estar abordando outros fundamentos e outras coisas que a gente vai trazer, por exemplo, para desenho de criação. Semana que vem eu vou lançar um vídeo aí falando a respeito das diferentes necessidades entre desenho de observação, desenho de criação, quais são os fundamentos aí que a gente vai começar a estudar. E também vamos discutir um pouco a respeito desse processo de aprendizado de desenho em si. Então, gente, é isso. Pratiquem aí, um beijo, vejo vocês na terça-feira que vem pra gente discutir esses outros novos fundamentos que a gente vai falar daqui pra frente. Um beijo no coração e até lá!